Olá a todos, bem-vindos a mais este vídeo, hoje sobre um tema um bocadinho diferente do normal. É comum as pessoas pensarem que numa situação de emergência ou de sobrevivência temos que fugir para a floresta. Ou seja, é mais ou menos aceite pela sociedade que alguém que está preparado para a sobrevivência é alguém que tem habilidades para construir na floresta um abrigo, para conseguir filtrar água, que saiba fazer o fogo com umas pedrinhas ou com uns pauzinhos, portanto métodos primitivos de fazer fogo, que tenha habilidade ou que tenha aptidões para conseguir caçar, ou seja, assegurar a sua alimentação durante um determinado período, que saiba captar água em determinadas zonas e filtrá-la, como eu já disse. Portanto, isto é o que normalmente nós aceitamos ou admitimos que é aquele que é o bom sobrevivente. Mas eu até escolhi um sítio aqui na quinta, assim, tipo caos mesmo. Portanto, é num sítio destes que alguém que queira sobreviver tem que montar o seu abrigo, tem que montar uma infraestrutura que permita sobreviver. Não é fácil, garanto-vos que não é fácil. Mas a nossa selva não é esta. Nós, no dia a dia, vivemos numa selva um bocadinho diferente, que é as cidades. A cidade é algo muito complicado para sobreviver se entrarmos numa situação de colapso. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, na cidade, dependemos de praticamente tudo. Eu aqui, na quinta onde eu estou, eu tenho duas nascentes. A água neste momento não está própria para o consumo porque eu armazenei e ficou dentro de um reservatório e está suja. Portanto, mas se eu vazasse completamente aquele reservatório, deixasse a válvula aberta e aquilo a correr completamente, eu via a água a sair diretamente da terra. Aquela água é 100% fiável. Os tempos que correm já nada é 100% fiável. Ok, 99,9% fiável. Há o risco de haver uma contaminação porque alguém injetou uns produtos quaisquer na terra. Ok, há sempre esse risco. Mas a própria terra acaba por filtrar e ao ver ali a água a nascer diretamente da pedra, eu posso consumir aquela água com segurança. Na cidade, se me cortarem a água, ou seja, por qualquer motivo, numa situação de colapso do funcionamento normal da cidade, se me cortarem a água, onde é que eu vou buscar água? Até as fontes, as habituais fontes e poços que existiam nas cidades, já acabaram. E as que existem, diz lá, água imprópria para o consumo, porque aquilo, a maior parte, é água que está a trabalhar em circuito fechado, só para parecer bonito. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando vivemos numa cidade, temos que estar preparados. E isto não é ser pessimista, é estar preparado. Uma pessoa que esteja preparada não é pessimista, é apenas uma pessoa que sabe cuidar de si. Eu, quando chego à estrada para atravessar, seja na passadeira, por exemplo, eu olho para um lado e olho para o outro. E só se não houver carros é que eu vou passar. Isto não é ser pessimista. A pessoa pode dizer, não, passa, então agora vem um carro por aqui. Não, não vai. Não, pode vir. A gente sabe que pode vir, não é? Então, eu quando vou atravessar uma estrada, eu olho para um lado e olho para o outro. Eu quando vou atravessar a linha do comboio, eu olho para um lado e olho para o outro. Portanto, nós temos que ter alguns cuidados e temos que estar precavidos para determinadas situações. Eu fui para situações limite. Acho que nenhuma pessoa no seu pleno juízo de uma cidade vai atravessar a estrada ou a rua sem olhar para um lado e para o outro. Mas há coisas que nós temos como garantidas. Por exemplo, quando está verde para os peões, na passadeira eu tenho como garantido que posso passar, mas eu olho para um lado e para o outro, sei lá se o outro para, não é? Já muitas vezes aconteceu que está vermelho para os carros, verde para os peões e há atropelamentos. Então, o estar preparado, o ter cuidado, o sabermos tomar determinadas decisões que vão nos proteger, não está errado, nem é ser pessimista. Então, numa cidade,
voltando ao problema da água, se nos cortarem a água, e vocês podem experimentar, cheguem um fim de semana à casa, isto para não criar atrito durante a semana, cheguem no fim de semana à casa, passem pelo contador e fechem a torneira. E depois vejam como é que se desenrascam durante o fim de semana. Assim vêm se estão preparados. Normalmente um humano está mais ou menos aceite, é preciso ter alguma habilidade para isso, mas está mais ou menos aceite que necessitamos de 4 litros de água por dia. Isto para fazer comida, a nossa higiene mínima, claro, porque não é para tomar banho de imersão com 4 litros, e para beber. Ou seja, 4 litros de água é o mínimo que um humano necessita para ter uma vida mais ou menos aceitável, ok? Então vamos pensar que numa situação de catástrofe, seja ela que catástrofe for, não vamos agora estar a especificar o tipo de catástrofe, porque aí então é que íamos estar a ser pessimistas, mas a catástrofe pode ser simplesmente que há um arrebentamento nos canos e ficamos sem água. Ok, vamos ao supermercado comprar, pronto. Então vamos para uma situação pior. Há uma tempestade, aliás, quando há tempestades, uma das coisas que se estraga é a água, porque arrebentam-se os canos, por exemplo, com a corrente de água, com as chuvas, podem abrir valas nas estradas, podem fraturar as tubagens de alimentação de água e a água vai ficar contaminada. Não é? Águas das chuvas, águas pluviais, mistura-se com a água potável, arrebentam-se os canos, há ali uma situação catastrófica e podemos ficar sem água. Numa situação de tempestade, aquilo inundou tudo, os supermercados ficaram inutilizáveis, estou a pôr assim a coisa muito má. Nós ficávamos sem acesso à água. Também digo-vos uma coisa, numa situação em que haja uma catástrofe que ficamos sem água em casa, é preciso um bocadinho de sorte para vocês chegarem ao supermercado e ainda haver água. Porque aí é que toda a gente se lembra que tem que ir buscar água. Portanto, ou são os primeiros a chegar ou já não há. Porque um supermercado não está minimamente dimensionado para garantir água a toda a população, toda a água à população, para higiene, para fazer comer, para beber. Portanto, não está minimamente preparado para isso. Ora bem, então, se calhar não era má ideia nós termos uma reserva de água em casa. E com isto vou alargar umas outras coisas que nós também se calhar precisamos. Precisamos se calhar de ter comida que não se estrague e que garanta que mesmo que não haja eletricidade, mesmo que o gás canalizado falhe, mesmo que as torneiras sequem, a gente ainda consegue fazer comida, a gente ainda consegue beber, a gente ainda consegue manter a nossa higiene. Normalmente, quando há uma catástrofe, as equipas de emergência, vocês viram há pouco tempo o terremoto na Turquia, é daquelas coisas que ninguém está à espera, ninguém está a contar que vai haver um terremoto. Em Portugal também não estamos a contar e ele pode acontecer. As equipas de emergência levam normalmente 72 horas a chegar ao local. Nós estamos habituados a que acontece uma coisa e somos socorridos. Mas porque aconteceu um acidente pontual, nós tivemos um acidente, ou houve um pequeno grupo, uma pequena zona que teve um acidente. Há uma coisa contida num determinado espaço. Se nós alargarmos isso ao território nacional, ou ao distrito, ou uma coisa assim mais ampla, facilmente compreendem que as equipas de socorro, primeiro, não estão dimensionadas para algo tão grande. E depois, as próprias equipas de socorro também fazem parte do cenário de catástrofe. Ou seja, o que nos acontece a nós, a eles também acontece. Portanto, há ali uma certa dificuldade diferente daquela que existe agora. Os quartéis dos bombeiros, dos hospitais, todas essas coisas, numa situação de terremoto, podem ficar afetados também. Então, quem nos vinha socorrer também pode precisar de socorro. Eu, mais uma vez vos digo, isto não é ser pessimista, é querer estar preparado. Ok, podem dizer assim, ok, então estás a preparar isso tudo, há um terremoto, cai o teu prédio, para que queres essa preparação toda? Olha, eu pelo menos preparei-me, ok? Se o prédio cair, azar, vou ter que me desenrascar de outra forma. Mas se ele se aguentar, pelo menos, eu estou garantido.
Porque se o prédio cair, ou eu estou lá dentro e está resolvido, ou, ou então eu não estou lá dentro e a dinâmica terá de ser diferente. Mas isso aí, sim, isso já é estar a ser pessimista. Por isso aí, então eu vou dizer, eu não vou preparar nada, porque se acontecer uma catástrofe, se calhar vou morrer logo, está resolvido. Não, vamos ser otimistas, vamos pensar que vai sempre correr tudo bem, mas que para que tudo corra bem, nós temos que estar preparados. Então, vamos pensar em ter em casa água para 72 horas, pelo menos, e vamos multiplicar 4 pelo número de pessoas que vivem na nossa casa. Vamos pensar em comidas fáceis de preparar, que não é preciso muita complicação. Um tachinho, até na própria lareira, para quem tem lareira, pode desenrascar no caso de haver uma falha elétrica. Lembrem-se que as vossas arcas congeladoras, que estão cheias de comida, se houver uma falha elétrica, durante 72 horas aquilo vai estragar tudo. Okay? Tenham consciência disso. E se houver uma falha elétrica e o vosso fogão for elétrico, mesmo que pensem em cozinhar aquela comida para ela não se estragar, já vão tarde porque não há eletricidade. Se houver uma falha de gás, o mesmo, certo? Para quem tem gás. Então vamos pensar em comidas práticas, vamos pensar em coisas fáceis, que basta aquecer. Por exemplo, existem comidas, eu já fiz já divulguei algumas comidas, existe comida liofilizada, existem comidas já prontas que bastam aquecer e que duram vários anos, portanto a gente pode ter aquilo em casa guardadas e só renovar de vez em quando. Isto para as tais 72 horas no mínimo. Depois há projetos mais ambiciosos, mas estes são um bocadinho mais complexos. Mas pelo menos para 72 horas vamos estar preparados. Pelo menos para 72 horas que nada nos falte. Que a gente tenha água, que a gente tenha medicação, se for o caso da pessoa tomar medicamentos, que a gente possa cozinhar, que a gente consiga ter o mínimo para podermos esperar, pelo menos, que venham equipas de socorro que nos forneçam alguma coisa para continuarmos a viver, não é? Era isto que eu queria dizer hoje aqui neste caos. Eu vim aqui uma zona, que é raro eu vir a esta zona da quinta. Como sabem, eu não tenho a quinta toda limpa, eu gostava de ter, mas é humanamente impossível, uma vez que eu não estou a fazer agricultura aqui. O trabalho que eu tenho aqui dá despesa, né? E conseguir limpar tudo, o mato consegue crescer mais depressa do que o que eu consigo limpar. Esta zona eu vou limpar porque eu tenho um outro projeto aqui e posso divulgar aqui também qual é esse projeto. O projeto é, eu vou construir aqui um abrigo, entre aspas, um abrigo primitivo. Ok, vou fazer isso também. Vou treinar as habilidades primitivas, usando o mínimo de máquinas possível para construir aqui um abrigo e começar a limpar isto e ir fazendo aqui praticamente do zero um abrigo primitivo. Mas eu estou consciente que onde eu vivo mais tempo é na cidade. E é na cidade que eu tenho que estar preparado para, numa situação qualquer, eu poder garantir a minha sobrevivência e das pessoas que vivem comigo. Então, preparem-se também e até o próximo vídeo. Tchau!